A semana começou com o caso Daniel Silveira. Então, para falar, vamos limpar o terreno. Quem é Daniel Silveira e qual é especificamente o caso? Em linhas gerais, gente, Daniel Silveira é aquele gorilão fascista lá que se elegeu ficando famoso quebrando a placa da rua que leva o nome da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro que foi assassinada em um crime político. Esse cara, ele foi eleito na sobra dos votos dos bolsonaristas, 20 e poucos mil votos, o que para o Rio de Janeiro, para um deputado federal, é uma miséria de votos. Então ele é o baixo do baixo do baixo clero. Tá? É o que tem de pior, é um fascista escroto da pior espécie. E esse cara vem vociferando em nome dessa ideologia fascista, que é a única coisa que o sustenta. Ele é um traficante de anabolizantes, é uma pessoa acostumada a dar pequenos golpes, enquanto esteve na polícia foi preso dezenas de vezes, enfim. É uma daquelas criaturas rastejantes, repugnantes, que se aproveitou da onda fascista para conseguir um cargo de relevância na República. Qual é o caso? Esse cara é um showman. Ele vive dessas ameaças, desses rompantes que ele faz enquanto uma espécie de youtuber showman do fascismo brasileiro. Então ele faz esse perfil bombadão intimidador que vem intimidando a todos e inclusive o STF. Por quê? Porque o STF tá no coração lá das fake news bolsonaristas que são utilizadas para manter o povo anestesiado em relação ao que está de fato acontecendo no Brasil. Pois bem, o que aconteceu? Alexandre de Moraes, ministro do STF, mandou prender o sem vergonha com uma desculpa de flagrante permanente, enquanto ele estivesse mantendo lá os vídeos no ar com as ameaças. Eu não vou entrar aqui no mérito da legalidade ou não da prisão. O fato é que o Alexandre de Moraes fundamentou, prendeu, a prisão foi discutida também no plenário do STF e o plenário foi categórico 11-0 para manter o fascista preso. E aí depois disso nós tivemos desdobramentos. Por quê? Porque o plenário da Câmara dos Deputados teria que decidir se Daniel Silveira seria mantido preso ou não. E aí neste caso o plenário da Câmara manteve o sem vergonha preso. Ele conseguiu apenas 114 votos. Anotem esse número porque ele é importante. Por quê? Porque esse número reflete o real tamanho do bolsonarismo na Câmara. O resto é centrão. Então o tamanho do bolsonarismo na Câmara é pequeno. É do tamanho que se encontra hoje o progressismo de esquerda, ou parte daquilo que se entende como esquerda parlamentar. A Câmara continua sendo majoritariamente, tirando esses dois grupos, do chamado centrão, que é a nossa direita tradicional. Bom, o que esse caso, Daniel Silveira, nos diz? É uma avaliação ainda preliminar, porque muita coisa pode se desdobrar, mas eu entendo da seguinte maneira. Foi dado carta branca para ele agir dessa maneira. As declarações, parece tudo muito ensaiado. O desdobramento parece que já estava no script. Talvez, e é bastante possível, a partir da própria forma como ele procedeu lá na Câmara, se defendendo, pedindo desculpas e aquela coisa toda, parece que não esperava ficar preso. Eu mesmo não esperava que ele ficasse preso, mas era uma avaliação muito preliminar. Porque vejam, o Alexandre de Moraes, ele agiu para prender o Daniel Silveira, possivelmente, reparem aqui no meu condicionante, com o aval dos militares. Nós temos que lembrar que o Alexandre de Moraes, ele é fruto do momento onde os militares estavam retornando de maneira mais objetiva ao governo, que foi com Temer em 2016. Há uma influência desse grupo militar sobre Alexandre de Moraes, possivelmente. Há uma influência, e essa é uma discussão importante para a gente fazer, dos militares que sustentam o governo Bolsonaro no próprio STF. Alguns ministros já estão, vamos dizer assim, politicamente mais condicionados a esses militares. Vamos lembrar do secretário do Toffoli, militar.
Vamos lembrar que políticos que circulam já mostraram poder haver algum tipo de alinhamento entre ministros mais calejados, como por exemplo o Gilmar Mendes, e as forças militares nesse embate político. É lógico que há uma tensão. Existe um grupo no STF mais influenciado pelo grande capital. Por exemplo, a gente está vendo a ação mais recente da Rosa Weber, agora encaminhando a denúncia para a PGR contra o Bolsonaro. A gente vê ministros como o Barroso endossando lá o lavajatismo, que é uma espada do capital nessa luta política. Porém, o STF também é um reflexo dessa luta política. E o que eu estou aqui sustentando? Essa iniciativa, partindo desta ala do STF, que possivelmente está mais ligada aos militares, pode ser uma indicação de que os militares querem mostrar no STF também o seu poder. Os militares, durante toda a ditadura, mantiveram o STF. E o STF, da sua época, fez o quê? Percebendo o ator político mais forte, cedeu tacitamente às pressões, como parte do STF parece estar fazendo agora. O que mais que ajuda a sustentar essa minha avaliação? Que, como eu disse, é uma avaliação preliminar. Essa semana, onde tudo isso se desenrolou, foi justamente a semana onde vieram à tona, com mais ênfase, as tais revelações lá do livro do Vilas Boas, escancarando mais uma vez o golpismo, o próprio deboche dele no Twitter em relação ao ministro Fachin. Há uma disputa onde as Forças Armadas estão tentando, se eu estiver certo aqui na minha linha de raciocínio, mostrar que estão no comando. Tá, mas e o Daniel Silveira? Por que ele foi colocado nessa situação? Sim, porque se vocês estão entendendo, foi dada uma carta branca para ele agir e ele acabou sendo boi de piranha, uma vez que ele ficou preso, pode continuar preso por mais tempo e corre sério risco de perder o mandato se a Câmara seguir o que fez na votação que o manteve preso. Embora isso não seja significativo para o desenrolar do processo, ele pode até manter o seu mandato. O estrago político já está feito. Como que eu venho interpretando o porquê do Daniel Silveira ter sido colocado nessa situação? Primeiro que ele é um boi de piranha bastante bom, ele não tem sequer votos, ele é a escória da escória, ele é o baixo clero do baixo clero. E é um recado, partindo isso, da ala do STF, que pode ser que tenha mais influência dos militares, para mostrar que é esse grupo militar que está no controle, o que está buscando assumir o controle. Então foi um recado pro Bolsonaro, foi um recado pro próprio STF, para mostrar que existem militares influentes no STF. Não é, portanto, na minha avaliação, algo tão simples de achar que é uma guerra entre STF e militares. Eu acho que não. Eu acho que tem mais pormenores nisso e os militares estão apresentando as suas armas. Foi um recado para o Congresso, não diretamente para o Congresso, mas um recado para mostrar que o Congresso é sujeito ao Centrão. E o Centrão, ele ruma sempre para apoiar o grupo político que eles entendem que tem mais chances de permanecer no controle político. E se o Centrão acreditar que esse grupo político mais influente são os militares que sustentam o governo Bolsonaro, esse Centrão vai ficar com os militares. Repare, com os militares, não com o Bolsonaro, até porque esse recado também é um recado para o Bolsonaro.